Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. 7 sóis foram vistos e filmados nos céus da China. O sol pode ser visto de uma única vez, multiplicado em 7. Quando nós olhamos para as escrituras, o número 7, a numerologia dele tem um grande peso. O Criador colocou o número 7 como um número de perfeição, mas também um número de finalização. Será que estamos vendo um sinal do próprio Criador nos céus agora, nos céus da China? Quando olhamos para o livro de Gênesis, no momento da criação, no 4º dia, o Criador criou o Sol, a Lua e as estrelas. E ele não os colocou no céu apenas para marcar as horas, os dias, os meses e os anos. Eles estão no céu também para que ele pudesse enviar sinais para todos nós. Basta com que nós tenhamos os nossos olhos abertos e o entendimento correto para compreender o que está ocorrendo. Seria isso um grande sinal do fim dos tempos? Esse canal aqui está exatamente aqui para fazer com que você abra os olhos, não apenas para as coisas celestiais, mas também para todo esse sistema em que nós estamos vivendo. Um fenômeno óptico fez com que 7 sóis aparecessem nos céus de Chengdu, na China. Eu dei uma pausa aqui no vídeo para que você pudesse observar ele com atenção. Cientistas já disseram que isso é um fenômeno óptico. Refração, a luz faz com que haja uma reflexão e as pessoas pudessem ali observar com os próprios olhos esses 7 sóis. Podemos falar assim, é o Sol multiplicado em 7 vezes. Isso chamou a atenção de algumas pessoas que gravaram ali, filmaram com o celular na posição vertical, mas dá para nós observarmos, tá? Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, como eu citei no início desse vídeo, apenas para amparar o contexto do que eu estou falando, nós podemos observar algo interessante. Gênesis, ali no início, no 4º dia, quando nós observamos a criação do Criador, ele diz assim: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e para anos. Quando nós observamos no dia 8 de abril, nesse ano aqui, um grande sinal do Criador, que foi um sinal de arrependimento, aonde vemos um fenômeno impressionante. Eu estive lá pessoalmente para ver com os meus próprios olhos, que foi um eclipse total do Sol, aonde a Lua cruzou o Sol e fez com que o dia se tornasse noite. Nós tivemos um sinal de arrependimento, porque ainda haveria tempo para se arrepender, para as nações se arrependerem diante do fim dos tempos. Agora, nós estamos vendo o Sol multiplicado em 7 vezes. Os céticos falaram que isso poderia ser apenas o vidro ali daquelas pessoas que estivessem filmando, porque não existem outras filmagens, ou pelo menos não divulgaram, não chegou aqui para nós no Brasil, outras filmagens. Mas, se nós observarmos com calma essa filmagem aí e observássemos se isso pode ser algo que o vidro poderia estar refletindo, nós tínhamos que ver as nuvens também multiplicadas. Estamos vendo apenas o Sol. Ele mais forte ali no meio, e depois, se você contar, você consegue ver ele 7 vezes sendo replicado. Tá? Então, cientistas falaram que isso pode acontecer a olho nu. Você consegue ver isso por conta da poluição, por conta da luz de nuvens de partículas. Eu não sou cientista, eu não entendo, mas eles falaram que isso é um fenômeno raro, mas pode acontecer. Outro detalhe importante, se observarmos agora as escrituras puxando para o Novo Testamento, nós vemos que no livro de Lucas, ou seja, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o apóstolo deixa muito claro que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, sinais mais uma vez no sol, na lua e nas estrelas. O que nós podemos observar interpretando um vídeo como esse? E vamos finalizar ele aí para que você possa tirar as suas conclusões, escrever os seus comentários aqui embaixo e eu fazer os meus também.
对的，对，好，别动啊。对，等一下啊。Olha lá, os cientistas dizem que isso, né, acontece por conta da refração e dispersão da luz no céu. Isso faz com que pessoas possam ver algo completamente inusitado. Eu particularmente gostaria de ver um fenômeno como esse, ou particularmente gostaria de ver com os meus próprios olhos um sinal do Criador como esse. Por que eu acho que isso pode ser um sinal? Porque o número 7, quando observamos para as próprias escrituras, ele tem por si um grande significado. Obviamente, nós vemos ele repetido em várias partes das próprias escrituras, com atos do próprio Criador ou com coisas que irão acontecendo. O mundo, por exemplo, ele foi criado em 7 dias. Ou seja, 7 representa o número da perfeição do Criador. O 7º dia foi o dia em que o Criador olhou para toda a sua criação e disse: isso tudo é muito bom, está perfeito, e nas Escrituras diz que ele descansou, ou seja, ele admirou aquele seu trabalho ali. O 7º dia é o dia de finalização, o dia em que nós podemos observar que ele encerrou. O 7 representa não apenas a perfeição, mas também representa a finalização. Quando olhamos agora para o final no livro de Apocalipse, nós vemos que lá existem 7 selos, existem 7 taças, existem 7 trombetas. Nós vemos também que existem 7 igrejas, 7 grupos de pessoas, os quais são mencionados pelo apóstolo João, escrevendo as suas cartas, representando a totalidade dos tipos de pessoas, ou seja, as igrejas representam pessoas. Igrejas não são denominações, não são empresas, nem templos feitos por mãos humanas, como está descrito no livro de Atos. Igrejas são pessoas ou grupos de pessoas. Os verdadeiros templos, nosso corpo, criados pelas mãos do Criador. Então, nós vemos o número 7 representando o próprio Apocalipse. Se juntarmos todas essas informações, a grande pergunta eu gostaria que você respondesse aí nos comentários é: estaremos vendo isso como um grande sinal, um sinal de finalização, um sinal de perfeição da obra que o Criador fez e que agora entra no fim dos tempos? O próprio período de tribulação também é representado por 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ou seja, o número 7, ele traz inúmeras mensagens para todos nós, que agora é mostrado nos céus da China. Quando observamos a China, nós também podemos observar que estamos falando de uma das maiores nações que existem no mundo hoje. China está de um lado, Estados Unidos está do outro. Olha que engraçado, no dia 8 de abril, nós tivemos nos Estados Unidos um grande sinal. Agora, do outro lado, olhando para o lado da esquerda, na divisão política do próprio sistema, olhando para a China, nós temos um outro sinal no céu. Um sinal de arrependimento e agora um sinal de finalização. Um sinal de que provavelmente algo está se iniciando. Um sinal de juízo final, de fim dos tempos. Algumas pessoas comentaram também que isso poderia ser o projeto Bluebeam, um projeto que foi trazido à tona há alguns anos atrás por Sergei Monast e que faz com que o sistema crie ali, de certa forma, hologramas nos céus para que no futuro eles possam implementar um objetivo de enganar todas as nações. Curiosamente, após Sergei Monast expor esses planos, ele foi morto, ele foi calado, silenciado. Mas, na minha opinião, eu acredito que isso não seja o projeto Bluebeam. Isso seja um verdadeiro sinal do Criador e aqueles que têm os olhos abertos conseguem enxergar. Você conseguiu enxergar? Eu pergunto para você, eu quero que você responda nos comentários. Na minha opinião, estamos a cada dia recebendo sinais e vendo que o próprio Criador está se comunicando com todos nós. Só não enxerga quem não quer. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, mande esse vídeo para frente, passe esse vídeo para que mais pessoas abram seus olhos